Olá, bom dia a todos, uma ótima sexta-feira para você. E hoje eu quero deixar aqui mais um recado da palavra de Deus, uma palavra, uma mensagem no teu coração. Quero trazer para você aqui algo para você refletir nessa sexta-feira, para você pensar, que o Senhor nos convida a refletir sobre a mensagem dele, sobre esta palavra em específico, que vai falar sobre o fiel e o infiel, sobre o justo e o injusto, né? E nós temos que pensar como nós estamos agindo na nossa vida, nos mínimos detalhes e nas coisas grandes, nas coisas que são mais palpáveis, nas coisas que são de maiores visão, né? Como que nós estamos agindo, como que nós estamos nos colocando frente a estas situações, né? Tanto no pouco como no muito. E Deus nos dá aqui, nos deixou uma palavra, lá em Lucas capítulo 16, no versículo 10, essa parábola do mordomo infiel, né? As parábolas nós sabemos que o Senhor usou para nos ensinar ali aqueles que estavam com ele e assim os demais, não é? Nós que viríamos ter acesso à palavra de Deus e também o boca a boca, porque a palavra de Deus foi escrita por isso, porque houve homens de Deus, mulheres de Deus, que foram passando para os seus filhos, que foram ensinando as pessoas que estavam ao seu redor, que foram ali instruindo elas de acordo com a palavra que o Senhor deixou. E aí então, um dia, esta Bíblia que nós temos hoje pôde ser escrita, pôde ser traduzida, enfim. Muitas coisas evoluíram e nós hoje temos acesso a uma palavra escrita, nós temos esse entendimento, não é? A partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, e mesmo que não tivéssemos, né, não estivéssemos nessa época em que temos o papel, a escrita, estivéssemos lá em tempos remotos, em que não havia a escrita, não é? Em que havia somente o boca a boca, a palavra sendo anunciada de um para um, de pai para filho, de filhos para irmãos, enfim. E então, a importância também de nós falarmos, reproduzirmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E agora convido você a refletir sobre aquilo que você tem feito, tanto quando você tem muito ou quando você tem pouco. Se você continua sendo fiel ao Senhor. E fiel não só em valores, nos dízimos e nas ofertas, porque eu acredito na palavra de Deus acerca dos dízimos e das ofertas. Mas não só nisso. Fiel àquilo que Ele nos instruiu. Fiel ao Senhor, aos seus mandamentos, aos seus princípios, de como que Ele vem nos instruindo. Nós temos que ser fiel mesmo quando ninguém está vendo você, ninguém está ali para verificar se o que você fez está correto ou não. Ninguém está ali para ver se você fez a divisão correta como deveria. Ninguém fisicamente, mas o Senhor está. Os olhos dele estão sobre nós. E por isso que é a Ele e é com Ele que nós temos que nos entender. É com Ele que nós temos aí que nos acertar. Muitas pessoas se preocupam em estar bem diante dos homens, diante daqueles olhos que muitas vezes podem julgar, daqueles olhos que são passíveis de misericórdia, de amor, daqueles olhos que são, em muitas vezes, errados diante da palavra de Deus, em muitos olhos que são influenciáveis por tudo que está ao seu redor. Mas aquele olho, não é? Aqueles olhos que não são influenciáveis, que são justos, que são fiéis, aqueles olhos que são misericordiosos, que são de amor, que são de ensino, que são os olhos do Pai, estão sobre nós. E Ele está para nos auxiliar, para nos guiar, para não deixar-nos cair, para nos dar ali tanto o ensino como também a provisão deste. E eu quero deixar então a palavra que está lá em Lucas capítulo 16, versículo 10. Só este versículo para você meditar. Diz assim: quem é fiel no mínimo, né? Ou seja, no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então,
Como que nós estamos procedendo diante dessa palavra? Eu não vou falar mais porque eu creio que o Espírito Santo vai falar para você e vai falar ao teu coração acerca de como você está procedendo. E talvez para você refletir sobre alguma situação na sua vida, né? O porquê que algumas coisas não estão acontecendo, o porquê que algumas coisas não estão aí florindo, não estão frutificando. Você até pensa que plantou coisas boas, você até pensa que fez aquilo que era reto, aquilo que era como obediência ao Senhor, mas no entanto você não tem provado destes frutos, você não tem visto o retorno. Talvez esteja aí, nesta palavra, a chave para que você venha compreender como andar no caminho do Senhor e como proceder para que então você venha presenciar e estar na bonança do Senhor. A palavra de Deus fala lá em Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, naquele pouquinho, continua sendo fiel a Deus. Ou seja, naquele momento de tribulação, naquele momento de angústia, naquele momento de raiva, naquele momento em que você é menosprezado, naquele momento em que você é perseguido, humilhado, naquele momento que você ali encontra vários contra você, vários inimigos espirituais contra você. Se você continua sendo fiel ao Senhor, se você continua sendo obediente, se você continua se refugiando na palavra dele e buscando da sua paz, da sua paciência e de como proceder da maneira correta, como agrada ao Senhor, você também vai ser fiel no muito, né? Quando o Senhor ali te agraciar e derramar grandes coisas sobre sua vida, grande alegria, você vai continuar sendo fiel. E o Senhor vai acrescentar ainda mais, né? A palavra dele diz que aquele que não tem nada, até aquilo que tem vai lhe ser tirado. E aquele que tem vai ser acrescentado. Né? Esta palavra também vem aqui para nós compreendermos um pouquinho, vem somar com esta aqui de Lucas 16. Continuando, quem é injusto, no mínimo, é injusto no muito. Estamos sendo justos como o Senhor quer que sejamos? A justiça deste mundo não passa de trapilho, né? Trazendo aqui para nossa linguagem, não passa de algo assim que menosprezível, né? Desprezível. Mas a justiça de Deus é que é a correta. E como que nós vamos saber a justiça de Deus? Sabendo os seus ensinamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Obedecendo isso, amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Não nos esquecendo disso, não nos esquecendo de cuidar das coisas que nós praticamos com o nosso corpo físico e também com o nosso espiritual, com o nosso espírito, né? Há muitas pessoas que cuidam da parte externa, né? Dos atos, das ações externas, mas esquece daquilo que é ação espiritual, daquilo que é lá dentro, daquilo que tem que ser curado, daquilo que tem que ser tratado lá dentro, né? Então o Senhor nos diz, daquele que é injusto no pouquinho, no mínimo, na mínima coisa ele é injusto, ele também vai ser injusto no muito. Muitas vezes é por isso que o Senhor não concede certas coisas em nossas vidas, porque nós estamos agindo desta maneira, sendo injusto no mínimo, sendo infiel no pouco. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós tenhamos o mesmo proceder, um sim, sim e um não, não. Seja no muito ou seja no pouco. Que o Senhor venha te dar esta direção. É o meu desejo, é a minha oração. Que Deus te abençoe neste dia e venha falar mais contigo. Em nome de Jesus. Até uma próxima mensagem, se Deus quiser. Tchau.